Capítulo 5. O brejeiro. Jill estava mesmo dormindo depois de ter bocejado o tempo todo durante a reunião. Não gostou nem um pouco de ser acordada e de se ver num campanário empoeirado e escuro cheio de corujas. Gostou ainda menos quando viu que deviam partir para algum lugar que não parecia ser a cama, nas costas da coruja. Ora, vamos, Jill, disse Eustáquio. É mais uma aventura, afinal de contas. Já estou cheia de aventuras, respondeu a menina zangada. Mas acabou subindo em plumalume e o vento frio da noite deixou-a totalmente desperta. Por algum tempo, a lua sumiu e não havia estrelas muito atrás. Jill conseguiu distinguir uma janela acesa, sem dúvida, de uma das torres de cair para véu. Isso lhe deu saudades daquele quarto maravilhoso. Colocou as mãos sobre a capa, aconchegando-se Eustáquio a uma certa distância. Conversava com sua coruja. Nem parecia cansado, pensou Jill, sem saber que o clima de Nárnia devolvia ao menino a força que ele adquiria quando navegará com o rei Cáspian pelos mares orientais. Jill tinha de dar beliscões em si mesma para manter-se acordada, temendo escorregar e cair do dorso de plumalume. Quando as corujas chegaram ao fim da viagem, ela pulou para o chão firme. Soprava um vento danado de frio. Não se via uma árvore. Turu-turu chamava plumalume. Acorde, brejeiro rápido. É da parte do leão. Por um longo tempo não houve respostas. Depois, ao longe, surgiu uma luzinha que começou a aproximar-se e uma voz. Olá, corujas. O que há? Morreu o rei? Há inimigo em Nárnia? Enchente ou dragões? A luz vinha de uma lanterna, mas Jill podia distinguir muito pouco da pessoa que segurava. Parecia alguém feito só de pernas e braços. As corujas conversavam com ele, mas Jill estava cansada. Depois, para prestar atenção, tentou reanimar-se um pouquinho quando percebeu que se despediam dela. Nem mesmo mais tarde conseguiu se lembrar do que acontecerá. Sabia apenas que entrará com Eustáquio por uma portinha. E, que enfim, pode estender-se sobre alguma coisa macia e quente, e de uma voz que dizia: aí ficam vocês, o melhor que podemos dar. Chão frio e duro, e até úmido é de se esperar. Não dá para tirar uma pestana, é claro. Mesmo no que não caia uma tempestade daqueles, ou que a cabana não vinha abaixo, ajeite-se como puderem. Mas Jill caiu no sono antes que a voz terminasse. Quando as crianças acordaram no dia seguinte, perceberam que tinham dormido em um lugar seco e quente em camas de palha. A claridade entrava por uma abertura triangular. Estamos em terra? Perguntou Jill. Na cabana de um pau-lama, respondeu Eustáquio. Na cabana de quem? Um pau-lama. Não me pergunte o que é isso. Não consegui vê-lo ontem. Vamos procurá-lo. Como é chato acordar hoje com a roupa de ontem, disse Jill sentando-se. Engraçado, eu estava pensando como é bom a gente não ter de se vestir, nem de se lavar na certa, explicou Jill com ar de pouco caso. Mas Eustáquio já estava de pé, bocejando e espreguiçando-se, e logo caiu fora da cabana. Jill fez o mesmo. O que encontraram lá fora era bem diferente do pedacinho de Nárnia visto na véspera. Estavam num terreno muito plano, cheio de inúmeras ilhazinhas cortadas por incontáveis canais. As ilhas eram cobertas de capim e cercadas de juncos. Nuvens de aves pousavam e renovoavam dos juncos, marrecos, narcejas, galinholas e garças. Viam-se por ali muitas cabanas iguais àquela em que se passavam a noite, mas separadas a uma boa distância uma das outras, pois o pau-lamas aprecia muita privacidade, a não ser a floresta, a muitos quilômetros de distância. Não se via uma só árvore. Para o leste, o alagadiço estendia-se na direção de pequenas colinas arenosas. Ao norte ficavam outras colinas esmaecidas. O resto era alagadiço plano, um lugar de tristeza muito tarde de chuva. Vista ao sol matinal, com um vento refrescante, o ar repleto com os pios das aves, era ainda um lugar solitário, mas tinha seus encantos. As crianças ficaram animadas. Jill perguntou: onde andará esse tal de Paralama? Pau-lama, respondeu Eustáquio, orgulhoso de saber o nome certo. Acho, olhe lá, só pode ser ele. Viram logo o pau-lama sentado de costas para eles, a uns 50 metros de pescando. Não era fácil distingui-lo, assim, não quietinho, e por ser quase da mesma cor do alagadiço, disse Jill. Acho que o melhor é bater um papo com ele.
Sentiu-se um pouco nervoso, mas Eustáquio concordou. À medida que se aproximavam, a figurinha virou a cabeça, mostrando um rosto magro e comprido, sem barbas, bochechas escovadas, boca apertada e nariz pontudo. Usava chapéu alto, pontudo, com uma torre de igreja, as abas enormes, o cabelo, se é que se pode chamar de cabelo, caído sobre as grandes orelhas, tinha uma tonalidade cinza esverdeada e os tufos lisos lembravam juncos miúdos. A expressão era solene e via-se logo que levava a vida a sério. Bom dia, meus hóspedes. É verdade que, quando eu digo bom dia, não estou querendo dizer que não vai chover, ou nevar, ou trovejar. Aposto que vocês não conseguiram dormir nem um pouco. Pois dormimos muito bem, respondeu Dia. Passamos uma noite maravilhosa. Ah, replicou Paulama, sacudindo a cabeça. Sei que você está querendo bancar a Dorona. Faz muito bem. Aprendeu a sorrir nas desventuras. Qual é o seu nome, por favor? Perguntou Estáquio. Brejeiro, mas não tem a menor importância se esqueceram. Não me custa nada continuar dizendo que meu nome é Brejeiro. As crianças sentaram-se a seu lado, percebendo então que as pernas e os braços dele eram compridíssimos, apesar do tronco não ser muito maior do que um anão. Ele devia ser em pé mais alto que a maioria dos homens altos. Seus dedos das mãos eram ligados por uma membrana, como os dedos de um sapo, e do mesmo jeito que eram seus pés descalços, que ele braçava dentro da água lodosa. Usava roupas de cor de terra que eram muito folgadas para ele. Estou tentando pegar umas enguias para fazer um cozido, mas acho que não vou pegar coisa alguma. É mesmo que pegasse, vocês não iam gostar das enguias. Por que não? Perguntou Estáquio. Ora, como é que vocês poderiam gostar da nossa comida? De qualquer maneira, enquanto fico aqui tentando os dois, podiam tentar acender o fogo. Não custa nada tentar. Tenha lenha detrás da cabana. Deve estar danada de úmida. Podem acender o fogo dentro da cabana e chorar com a fumaceira. Ou podem acender o fogo do lado de fora e aí a chuva chega e apaga tudo. Aqui está a minha pinga. Suponho que não saibam mexer com isso. Mas Eustáquio aprenderá essas coisas em suas aventuras anteriores. As crianças apanharam madeira, que estavam sequinha, e fizeram fogo mais depressa do que se costuma. Enquanto Eustáquio atiçava as chamas, Dio foi passar uma água no rosto do canal mais próximo. Depois foi a vez do menino. Sentiam-se muito melhor, mas com uma fome daquelas. O pão-lama juntou-se a eles. Apesar do pessimismo, trouxe uma dúzia de enguias já limpas, pôs uma panela grande no fogo e acendeu um cachimbo. Os pau-lamas fumam um tabaco muito forte e esquisito, misturado com lama, dizem. E as crianças notaram que a fumaça não subia, pelo contrário, espalhava-se pelo chão como um nevoeiro. A fumaça escura fez Eustáquio tossir. Bem, disse Brejeiro, essas enguias vão levar um tempo enorme para cozinhar. Vocês são capazes de desmaiar de fome. Conheci uma menina, mas é melhor não contar essa história. Coisa que eu não gosto é de deprimir os outros. Para disfarçar a fome, podemos também falar dos nossos planos. Querem? Queremos, gritou Jill. Você pode ajudar-nos a encontrar o príncipe William. O pau-lama fez uma careta, escovando ainda mais as bochechas. Bem, não sei se vocês chamam isso de ajuda. Acho que ninguém é capaz de ajudar primeiramente. O lógico é a gente não ir muito longe numa viagem para o norte. Logo, essa época do ano, com o inverno na porta e outras coisas mais, mas não devem desanimar por causa disso, com tantos inimigos, e montanhas imensas e rios caudalosos, e a dificuldade de achar o caminho certo, e a falta de comida. Ora, com tanta coisa desagradável, nem vamos dar atenção ao frio de matar. Afinal de contas, se a gente não chegar muito longe, também não vai precisar voltar correndo. As crianças notaram que ele falava nós e não vocês. Perguntaram, então, ao mesmo tempo. Você vem com a gente? Oh, vou naturalmente, é preciso. Acho que jamais veremos o rei de novo em Nárnia, agora que partiu com o exterior. Ele estava tossindo muito e depois tem o Trump, que já está bastante decadente, e vocês vão dever. Após esse verão de fogo, a colheita só poderá ser muito ruim, e para mim não será nenhuma surpresa se um inimigo nos atacar. Podem escrever o que eu digo. E como a gente começa? Perguntou Estáquio. A resposta veio com muita lentidão. Bem, todos os outros que procuraram o príncipe William começaram pela mesma fonte, onde Lord Edrinia viu a dama.
Quase todos foram para o norte. Ora, como nenhum deles voltou, vamos começar, falou Jill, encontrando uma cidade de gigantes em ruínas. Foi o que disse Aslan. Começar encontrando não é? Perguntou o brejeiro. Será que não é permitido começar procurando a cidade? Foi exatamente o que eu quis dizer. Depois de achada a cidade. Ah, depois, exclamou o brejeiro com secura. Ninguém sabe onde fica a cidade? Perguntou Eustáquio. Eu não sei de ninguém, mas não vou dizer que nunca ouvi falar dela. Não precisam partir da fonte. Vão pela charneca de Tim, é onde fica a cidade de ruínas. Se é que fica em algum lugar, mas já fui bem longe nessa direção. Como quase todo mundo, eu nunca topei com ruína alguma. Onde fica a charneca de Tim? Perguntou Eustáquio. Lá para as bandas do norte, respondeu o brejeiro, apontando para o cachimbo. Então, vendo aqueles montes, aquelas lascas de penedos, pois lá é o começo de Tim, mas daqui para lá há um rio no meio, o rio Ruidoso. Não há pontes, é claro. Espero que a gente consiga vadeá-lo, falou o menino. Bem, já foi vadeado, admitiu o Paulama. E talvez encontremos em Tim quem possa ensinar-nos o caminho, decidiu. Perfeito. Quem possa. Que espécie de gente vive lá? Indagou Jill. Não cabe a mim afirmar que eles não estão certos ao modo deles, respondeu o brejeiro. Mas o que são eles? Insistiu Jill. Há tanta gente esquisita nesse país, estou perguntando se são animais, passarinhos, anões ou sei lá o que. O Paulama deu um longo assovio. Fio, você não viu? Pensei que as corujas tinham contado. São gigantes. Jill estremeceu. Jamais lidará bem com gigantes, mesmo nos livros, e já se encontrará com um durante um pesadelo. Notando depois a cara de Eustáquio, bastante esverdeada, acho que ele já estava pior do que ela, o que a fez sentir-se mais corajosa. O rei há muito me disse, falou Eustáquio, quando andei com ele pelos mares, que derrotará esses gigantes e os esforçará à submissão. Verdade, confirmou o brejeiro. Não estão mais em guerra conosco desde que fiquemos do lado de cá do rio Ruidoso. Não tocaram em nós mais do que de lá. Sempre pode haver um jeito, se não chegarmos muito perto deles. Se algum deles não perder a cabeça, se não formos vistos, poderemos caminhar um bom pedaço. Olha aqui, disse Eustáquio, perdendo o controle como costuma acontecer com as pessoas amedrontadas. Não acredito na metade do que está falando. As camas da cabana também não eram tão duras, nem a lenha estava molhada. Aslan não nos teria enviado se o risco fosse tão grande. Esperou que o Paulama lhe respondesse enraivecido, mas não. É isso aí, Eustáquio, é assim que se fala. É ver a coisa pelo lado melhor, só que devemos ter muito cuidado com os nervos, já que teremos de atravessar tantas dificuldades juntos. Não adianta brigar, pelo menos não. Desde já, sei que as expedições desse tipo acabam em geral deste modo, um esfolando o outro antes da hora. Quanto mais tempo a gente suportar, bem se é tão pouca sua esperança, interrompeu o menino, é melhor ficar, Jill, e eu podemos ir sozinhos. Não banque o burro, Eustáquio, atalhou a menina apavorada com a ideia de que o Paulama pudesse tomar a palavra dele ao pé da letra. Não tenha receio, falou o brejeiro. É claro que eu vou. Não posso perder essa oportunidade. Só irá me fazer bem. Eles sempre dizem, os outros Paulamas dizem, que eu sou muito volúvel, que não levo a vida muito a sério. Já disseram milhões de vezes, brejeiro, você é todo enfafia, enfaforvanado, um brincalhão. Precisa aprender que a vida não é só rã e enguia na barriga e mais nada. Precisa achar algo que lhe sofreia um pouco. Estamos falando pelo seu próprio bem, brejeiro. É o que dizem sempre, pois aí está a minha sorte. Uma jornada para o norte na hora em que o inverno está começando, à procura de um príncipe que provavelmente não encontra lá, passando por uma cidade em ruínas que ninguém nunca viu. Não podia ser melhor. Se uma aventura dessa não consertar um sujeito, é porque não tem mesmo conserto. E esfregou as mãos de sapo como se estivesse falando em ir a uma festa ou um circo. E agora acrescentou, vamos ver como estão aquelas enguias, pois foi uma refeição gostosíssima. No começo, o Paulama não acreditou que eles poderiam gostar. Quando comeram tanto que não podia haver mais dúvida, começou a achar que aquilo poderia não lhes cair bem. Comida de Paulama, veneno para gente humana, não está na cara?
Depois tomaram chá em latas, como os operários bebem café nas estradas. O brejeiro deu umas boas goladas numa garrafa preta e quadrada. Perguntou se as crianças queriam provar, mas a coisa parecia repugnante. O resto do dia foi empregado em preparativos para a partida da manhã seguinte, cedinho. O brejeiro, sendo de longe o mais alto, carregaria 3 cobertores, com um bom pedaço de toucinho enrolado dentro. Jill devia levar as sobras das enguias, uns biscoitos e a pinga. Eustáquio carregava 2 capas, e a dele e a dela, quando não precisassem vesti-las. Eustáquio, que aprenderá a tirar um pouco na viagem do Oriente, levou o arco número 2 de brejeiro, que ficou com o melhor, dizendo que, mesmo assim, com